cartunista, chargista, caricaturista, músico e humorista e o que mais a imaginação permitir. A nossa entrevista de hoje é com Chico Caruso. Chico, muito obrigada por nos receber aqui. Você tem um irmão gêmeo, também cartunista. A família influenciou a escolha de vocês? Teve o nosso avô materno, né? Nosso avô materno era pintor amador. Ele pintava óleo, fazia caricatura dos amigos, então nós começamos com ele, fazer caricatura dele, dos amigos dele, da família, dos professores. Aí, na escola, no secundário, um colega meu, o irmão ia ser chefe de reportagem do jornal. E aí eu comecei, um ano depois começou meu irmão. Eu comecei na Folha da Tarde, meu irmão começou no Popular da Tarde, em São Paulo. Mas na época da faculdade você escolheu arquitetura, por quê? Porque a gente queria ter uma função social mais importante do que ser desenhista de jornal, né? E aí ficamos 5 anos na escola de arquitetura, aprendemos a beber, a dormir tarde. E quando eu fui trabalhar em jornal, no fim do curso já, é que eu vi o horror que é trabalhar com régua e esquadro, só para cortar o papel, para fazer a planta e tal. E depois as pessoas podiam morar dentro do seu desenho, uma coisa que eu nunca me passou pela cabeça. Eu falei, não, vou fazer o que eu sempre fiz, que é desenhar jornal. E continuo fazendo até hoje. Já vai para 50 anos, né? Você sempre gostou de história em quadrinho? Qual foi a que mais te influenciou? Sim, nós, quando era pequeno, nós éramos maníacos de história em quadrinho. Começamos com o Pato Donald, Luluzinha, Bolinha e tal, você nem conheceu, eu acho. Mas aí depois tinha história em quadrinhos brasileiras, tinha o Arrelia, vários palhaços brasileiros, comediantes e tal, os Três Patetas. E meu pai tinha ciúmes das revistas, essas malditas revistinhas, né? Nós passávamos o dia todo lendo revista e tal. E até eu me lembro, eu recortava desenhos que eu gostava e levava eles comigo. Tá? Uma vez perdi um desenho desse, chorei pra burro. E quando você começou a desenhar profissionalmente, a ganhar dinheiro com isso? Foi em 1967, né? Esse colega meu do científico, o irmão dele ia ser chefe de reportagem, eles sabiam que eu desenhava, já tinha desenhado os professores e tal. E aí eles estavam procurando, porque a geração do Pasquim já tinha feito escola, né? Todo mundo queria desenhar como aqueles caras, o Cláudio, o Ziraldo, com aqueles pés triangulares, aquela coisa toda. Então o Vicente Vicembach, que era o irmão do meu amigo, falou, pô, traz os caras aí para fazer um teste. Eu fiz e comecei no jornal Vespertino. E aí tem também um negócio que é a importância do desejo nas tuas escolhas, né? Eu tinha 17 anos, pensei, pô, eu preciso trabalhar, mas queria trabalhar 2 horas só por dia. Que aí dá para ir no cinema, né? Dá para fazer um monte de coisa. E arrumei 2 horas, só que era das 4h30 às 6h30 da manhã. Então, quando você deseja, você tem que detalhar. Porque quando aparece, você embarca. Mas se você detalhou melhor, você fala, não, eu preferia das 2 da tarde, das 4 da tarde. Mas eu comecei a trabalhar das 4h30 às 6h30 da manhã, ia de uniforme da escola para o jornal. A perua da Folha de São Paulo me pegava em casa às 4h30 da manhã. E eu dormia às 6 horas da tarde para acordar às 4h30 da manhã. E aí eu ia para o jornal, 6h30, 7 horas, o dia amanhecendo. E eu também, eu tinha 17 para 18 anos, pô, era felicidade em pessoa. Você começou a trabalhar na época da ditadura militar e logo depois veio a AI-5. Isso modificou o seu trabalho? Eu acho que não, o que determinou foi mais a influência dos desenhistas, né, da época do Pasquim e tal, Ziraldo, Jaguar. Você tinha liberdade de desenhar qualquer tema? Eu fazia 10 desenhos por dia. Eu fazia desenho, a charge política, fazia desenho de futebol, fazia desenho de horóscopo, fazia crônicas, eu gostava de crônicas e tal, fazia 10 desenhos por dia. Quando veio o ato 5, em 68, eu passei a fazer só 2, que eram as crônicas, que já estavam prontas, que não tinha influência, não tinha importância política nem nada. Então, mas eu tinha entrado na faculdade de arquitetura, então eu falei, bom, porque aí eu posso estudar arquitetura e tal, coisa. E achei ótimo, eu fiquei 8 anos na Folha da Tarde, trabalhando, eu fazia uma vez por semana, eu fazia o desenho da semana toda. Então eu pegava as colunas que eu ia ilustrar, eu lia os títulos, eu já cortava o papel no tamanho, um pincel grosso, um pincel fino, e dava umas pinceladas rápidas, e em 1 hora eu resolvi o problema da semana. Eu voltava só na semana seguinte, sensacional. Mas um dia eu fiz um desenho, que eu li o título e fazia o desenho, né? E eu li assim, o Papa Sabia. Não, o Papa Sabiá, Papa Sabiá. Eu fiz um cara com um garfo comendo um sabiá e tal. Depois eu vi no jornal e era o Papa Sabia. Então eu vi que é importante você não ler só o título, ler também a matéria. Para quem se interessa por jornalismo, é bom ler a matéria toda. Muitas vezes você utiliza obras de arte famosas na construção das suas charges. Como é esse processo de criação? Bom, eu trabalho desde 17 anos e tal, aí entrei na faculdade de arquitetura. Na faculdade de arquitetura, eu percebi que eu não sabia nada de história da arte, história da pintura, então apareceram os primeiros seminários que o professor mandava a gente estudar os pintores. Mas como é que eu ia estudar se eu não sabia nada do cara? Então eu comecei a usar
pintores clássicos para fazer as minhas charges. Que aí é uma maneira de eu estudar, né? Você copiar o desenho e tal. Então, um cara que eu adorei e adoro até hoje é o Manet. Então eu fiz o fuzilamento do imperador Maximiliano com a divisão do MDB, quando apareceu o PTB, apareceu uma de quem. Então todo mundo dividindo. E aí eu fiz, todos esses líderes de partido, Lula, a Ivete Vargas, o próprio Golbery, todo mundo atirando no Ulisses Guimarães, que era o imperador Maximiliano. Tá? Então aí eu fui, quer dizer, aprendendo ao mesmo tempo pintura e cor, né? Porque você começa a estudar as cores, que eu desenhava só branco e preto. E também um pouco de história da arte. Aí você vai de uma maneira, você passa para outra e tal. E aí, com 1980, eu já estava aqui no Jornal do Brasil, 1978. Ia ter uma exposição do Picasso em Nova York. E o Picasso era de Málaga. E esse meu avô, que ensinou a gente a desenhar, era de Málaga também. Só que meu avô detestava Picasso, porque meu avô era acadêmico. E o Picasso desenhava com aquela liberdade toda. Então eu mergulhei na história do Picasso e fiz um livro que talvez seja o meu melhor trabalho, que é uma biografia do Picasso em 26 desenhos de humor. Que cada desenho tem um título e vai contando a história e tal. Que era meio para explicar para o meu avô a importância do Picasso, né? Aí o meu processo de trabalho hoje é o seguinte, é ler jornal completamente despreocupado. E depois eu começo a fazer esboços de tudo que eu vi no jornal, imagens que me chamaram a atenção e tal. Porque tem duas lógicas, a lógica da matéria que você leu e a lógica do visual, do que você viu. E são duas linguagens diferentes. Então, o desenho de humor tem que estar ancorado na imagem visual, né? E tem que ter humor também, que isso é uma coisa que você desenvolve com o tempo também. Vendo o pessoal do Pasquim, vendo... Aí, quando surgiu o Enfio, o meu trabalho era meio parecido com o do Enfio, mas eu falei, não posso fazer esse troço que ele já faz muito melhor do que eu. Todos os desenhos do Pasquim eram aqueles caras, os gênios da primeira ideia. Geralmente, a primeira ideia deles era a melhor, a mais genial. Você não pode se comparar com um cara desse, o cara que tinha experiência do Milor Fernandes, do Ziraldo, do Jaguar, a cultura deles, você com 17, 18 anos não dá para comparar. Então, eu fui buscando um trabalho mais rebuscado, a caricatura, que eles não faziam muito, o branco e preto, quando aparece um desenhista argentino aqui, ele trabalhou na Veja, trabalhou na Folha de São Paulo, que é o Luiz Trimano, mora aqui no Rio até hoje. Então nós embarcamos nessa viagem dele, gráfica e tal, e foi isso que possibilitou a gente descobrir um caminho diferente, né? E foi no JB que você começou a fazer charges políticas? Eu fiz uma caricatura do General Figueiredo para Isto É, e o Lan viu. E aí me chamou para substituir umas férias do Ziraldo no Jornal do Brasil, e eu me senti promovido a general de 6 estrelas, né? Vim para cá e comecei. Aí fiquei 6 meses nessas férias do Ziraldo, e depois o Jornal do Brasil me chamou para vir para cá, e eu vim para cá, mudei. Meu irmão se considera abandonado até hoje. Mudei de São Paulo para o Rio. Né? E a entrada no Globo, em 84, vem junto com as charges coloridas. Como é que foi esse início? É porque eu comecei a perceber que tinha cor no Globo, né? Era geralmente na segunda-feira, dando a foto do gol de domingo, do jogo de futebol de domingo. Aí eu pensei, pô, dá para fazer uma charge colorida aí. E falei com o Evandro Carlos Andrade, que era editor, e tal, e falei, vou falar com o Dr. Roberto. O Dr. Roberto topou, porque o Dr. Roberto era do tempo que não tinha nem fotografia no jornal. A fotografia era lenta e tal, então ele sempre usou muito desenho. E acho que foi por isso que ele topou na hora. Então comecei fazendo uma charge colorida por semana no Globo, e as outras 6 dias da semana era branco e preto, dentro, na página 6, fizeram uma página de tutoriais para botar a charge. E aí depois o jornal foi ficando colorido todo dia, e eu fui passando para 2 vezes por semana, e passei para todo dia faz nem sei quanto tempo, desde acho que em 2000, há uns 15 anos que eu estou fazendo colorido todo dia na primeira página. Como funcionam os textos que acompanham as charges? Eu uso o texto como ilustração do desenho. É um pouco uma vingança do desenhista, que os caras sempre usam o desenho para ilustrar o texto, eu faço o contrário. Eu ponho um texto porque o texto segura a atenção. A imagem é uma coisa que entra nos olhos, às vezes você não pensa sobre aquilo. Você vê, mas não pensa. O texto não, o texto faz você pensar. O Milor dizia assim, uma imagem vale por 1000 palavras, mas diga isso sem palavras, né? A palavra que realmente faz você se comunicar. Existe um limite ético para uma charge? Tem, eu senti isso quando teve aquela matança em Vigário Geral aqui. Mataram 27 pessoas e puseram os corpos no caixão na frente, na praça principal ali. Aquilo para mim foi um choque, porque eu estava morando aqui, né? Para o meu irmão, ele pôde fazer em São Paulo, no estado de São Paulo, ele botou todos os ministros de Estado, tudo naqueles caixões, né? Então eu percebi que a questão ética depende um pouco da distância. Quanto mais longe você está,
menos pudor, menos você se preocupa com a questão ética. Quanto mais próximo, você fala, não posso brincar com essa gente que está morta aí no caixão. Né? Você foi alvo de processo recentemente e anteriormente em 94. Você faz alguma relação nesses dois momentos? Eu acho que agora está começando um corporativismo judiciário. Você vê o exemplo do Correio do Povo no Paraná, onde os juízes estão processando os 5 ou 6 repórteres e os caras tiveram que percorrer 6 mil quilômetros para responder à audiência. Isso é uma coisa para intimidar a imprensa, para restringir a liberdade de expressão, e uma coisa que não tinha antes. E está piorando, quer dizer, o pessoal está começando a aprender técnicas fascistas e usar em defesa do corporativismo. Aí fica uma coisa difícil. Acho que o Supremo Tribunal Federal vai ter que se pronunciar sobre isso também. Processos, atentados, como no caso do Charlie Hebdo, essas coisas acontecem, elas tiram assim a liberdade do artista? Eu também, esse negócio do Charlie Hebdo, o Jaguar falou isso, ainda bem que a gente mora longe, né? Quer dizer, nós não estamos sujeitos àquelas influências. Esse desenho aqui é do Volinsky. Eu conheci ele aqui no Rio, ele esteve aqui. Era um cara fantástico, suave, delicado. Ele parece um pouco o Nani, o nosso cartunista aqui. Tipo mineirinho, assim, falava baixo, estava bacana. Mas fez essa caricatura minha, assim, às vezes no bar. Quer dizer, ele conversando comigo, fez a minha cara ao contrário, coisa que eu não sei fazer até hoje. E aí, pô, tinha 80 anos, os caras entraram e mataram ele. Meu irmão acha que os humoristas franceses têm essa escola de liberdade meio exagerada e que tem que respeitar a religião, coisa assim. Eu acho que não, eu acho que o que tem que respeitar é o direito das pessoas trabalharem e não pode sair na rua armado com a AK-47 para matar um velho de 80 anos e mais 11, né? Dizendo que é uma questão religiosa. Não é uma questão religiosa, é uma covardia travestida de ideologia, né? Uma coisa que tinha que ser proibido. O humor é uma linguagem que deve estar acima da crítica? Eu acho que assim, o humor é um trem que você embarca. Quando você embarca, você não tem mais como descer, você só vai até o fim, né? É a liberdade, o trem da liberdade. Você tem liberdade de criação no Globo ou você já teve alguma charge censurada? Isso é uma coisa de adaptação, né? Você vai se adaptando ao veículo e tal. Quando eu comecei, o segundo ou terceiro desenho que eu estava fazendo, eu fiz em cima do quadro do Delacroix, Liberdade Guiando o Povo, que tem aquela mulher nua com a bandeira da França e tem um cara dando um tiro para cima. Eu botei o Aureliano Chaves dando um tiro. Aí o secretário de redação da época falou assim, tiro não pode botar um cara dando tiro. Imagina, é absurdo, mas não pode ser o quadro, né? Aí cortamos, tiramos o revólver fora e tal. Mas aí esse cara depois parou de ser secretário e aí a coisa foi melhorando. Quando começa a campanha das Diretas Já, também eu fiz uma charge, porque soltaram os balões, acho que no Sambódromo, não era Sambódromo, ainda era aquelas arquibancadas que construíam e derrubavam todo o carnaval, soltaram um balão direto já. Então eu fiz isso, um balão voando aqui, aí me chamaram e dizer assim, isso aqui é campanha, não pode. Eu não estou fazendo campanha, estou retratando uma coisa que aconteceu, que é verdade. Então é uma coisa que você vai, como é que se diz, laceando, né, a vontade que os outros têm de te restringir a uma coisa só, né, e tal, assim, uma coisa que... E agora, pô, eu estou há 32 anos aqui, né, é uma coisa que... tem seus méritos, tanto para o jornal quanto para mim. Como que é quando você tem que botar, por exemplo, uma charge com a Dilma, com o Temer e não tomar partido, né? Meu irmão gêmeo, univitelino, ele votou na Dilma e eu votei no Aécio. E nós sempre brigamos, desde pequenos, brigamos a vida toda. Mas agora nós fizemos um CD, que é 30 anos de democracia, que país é esse? E eu uso isso como imagem, de que nós estamos dando um exemplo para a sociedade brasileira. Pode brigar, mas põe um pouco de harmonia e faça um CD, grave um CD. E na música do meu irmão, que é 50 Tons de Dilma, ele no fim diz assim, uma quimera à espera da utopia, botando a cara sempre para bater, mostrando ao mundo o que importa estar presente, presidente a presidente, o equivalente, ela ainda tem muito o que aprender. Fica, Dilma, até aprender. Então, a nossa posição política é mais ou menos essa, fica até aprender. Não deu, vamos ver se ela aprende ainda. Tem pessoas que são difíceis de serem feitas caricaturas? Eu acho que o que faz a caricatura é a exposição, né? A exposição. Os presidentes, os ministros da Fazenda, todo mundo que é muito exposto, todo mundo começa a ver os cacuetes do cara, quer imitar. Então o Enfield dizia, a gente é a mão do povo que desenha, porque todo mundo tem vontade de fazer a caricatura do cara, a gente é que pode executar isso. E quanto mais exposto, mais fácil fazer a caricatura. Né? Fazer charge para televisão é diferente?
Aí tem mais dois elementos, né, que é o tempo, o som, o movimento, tem vários elementos. E agora também, ao mesmo tempo que, quer dizer, quando eu comecei a trabalhar, para você publicar um desenho colorido no jornal, levava uma semana, que você tinha que processar a cor e tal, coisa. Agora, com o negócio do computador, eu nem faço mais desenho para a TV, quem faz são a Fernanda Fiani lá e os desenhistas da TV, que em cima dos meus desenhos eles fazem os bonecos e tal, eu só faço a voz, eu faço o texto e a voz, então fica fácil. Aí eles pegam seus traços e animam. E aí tem essa coisa da voz, é uma capacidade de imitação que a gente aprendeu também com a minha mãe, a filha do meu avô, que imitava muito as pessoas e tal. Então, tem uma charge que eu fiz que era o Lula, o Palocci e o Kirchner, presidente da Argentina. Então, o Lula dizia para o Kirchner, companheiro Kirchner, se o senhor precisar de alguma coisa, o senhor fala aqui com o companheiro Palocci, que ele resolve. Eu quero falar, Palocci. E o Palocci fala, não, Palocci não, Paloffi, com dois Fs, dois Cs. E aí o Lula fala assim, faz o seguinte, fala com o Guido Mantega, que não tem R, não tem S e não tem erro. Então, isso é uma coisa que tanto no desenho do jornal quanto na TV funciona, mas na TV é mais envolvente porque aí tem a voz, meu irmão que toca piano e tal, procura sempre ser o mais envolvente possível, né? A gente sempre quer transmitir por outras emoções, então a TV acho que dá mais possibilidades nesse sentido, né? O que mudou nas suas caricaturas, nos seus desenhos, desde que você começou até agora? A estética mudou o seguinte, a gente vai enxergando menos, a mão começa a tremer e tal, então vai piorando. Agora quando eu vejo meus desenhos antigos, eu falo, nossa, como eu desenhava bem, né? Que firmeza. Mas também melhora o humor, melhora a capacidade de síntese. Eu vejo que eu faço coisas hoje que eu não faria 10 anos atrás. Porque você sabe mais o diabo por ser velho do que por ser diabo, né? Então a gente fica mais experiente nesse sentido. A charge é uma síntese? É uma síntese com o humor do fato político, né? Então, você lê o jornal, você faz esse trabalho para o leitor, depois você entende a notícia, depois você transmite com uma piada no meio, que é mais fácil de você guardar, né? Chico, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Prazer meu, obrigado.